João Mineiro e Marciano, ao vivo, olá! Seu jeito, porque nós dois nunca mais. Naquele momento até hoje, nada, filha de Jesus. Hoje sem mim, o que é que você tem na vida? João Mineiro e Marciano parou de cantar 1991. Deixou muita mágoa neles, né? Depois meu pai percebeu que ele estava errado, né? Que meu pai errou muito com o Marciano, muito. E meu pai se arrependeu. Se eu fosse o Marciano, também não votaria. Existe uma história que a música nunca conseguiu explicar. Duas vozes que pareciam feitas uma para a outra. Por isso nem por nada. Dois homens que saíram do interior, enfrentaram a pobreza, conquistaram o Brasil inteiro e, no auge absoluto da fama, simplesmente se separaram. 1991, o ano que parou a dupla. Mas as músicas continuaram. Sem explicação. Mas o que mais intriga não é a separação, é o silêncio. Um silêncio que durou mais de 20 anos. Um silêncio que nem o dinheiro conseguiu quebrar. Um silêncio que só foi interrompido tarde demais, quando já não havia mais volta. Por que João Mineiro morreu sem conseguir pedir perdão? O que Marciano guardou por tanto tempo, a ponto de levar essa verdade para o túmulo? Vai com Deus, João. E o que realmente aconteceu entre os dois? Longe dos palcos, longe dos aplausos, longe de tudo que o público via, hoje você vai descobrir uma história que vai muito além da música. Uma história de amizade, de orgulho. Eu fico pensando que eu tenho que dar uma satisfação para os nossos fãs. E até porque eu preocupo com os nossos fãs. De erros que nunca foram corrigidos. E de uma separação que pode ter sido muito mais dolorosa do que qualquer fã jamais imaginou. Mas antes de entender o fim, você precisa entender o começo. Porque o que esses dois construíram juntos torna tudo isso ainda mais difícil de acreditar. E talvez mais difícil ainda de aceitar. Então me diz, você está preparado para descobrir o que realmente separou uma das maiores duplas da história do sertanejo brasileiro? Antes de existirem aplausos, existia apenas o silêncio do interior. Muito antes de se tornar João Mineiro, ele era apenas João Santângelo, um homem simples, nascido no dia 23 de agosto de 1937, em Andradas, Minas Gerais. Cresceu no meio da roça, ouvindo modas de viola que ecoavam entre as casas de terra, enquanto a vida seguia dura, pesada, sem promessa nenhuma de futuro fácil. Durante o dia, a enxada era sua realidade. Mas à noite, era a música que falava mais alto. E mesmo sem dinheiro, sem contatos e sem qualquer garantia, João insistiu. Passou anos tentando, formando duplas, cantando em rádios pequenas, sempre acreditando que em algum momento algo mudaria. Mas havia um problema. Faltava algo. Faltava aquela conexão rara. Aquela voz que completasse a dele. E do outro lado dessa história, estava alguém completamente diferente. Marciano nasceu no dia 1º de abril de 1945, em Paulistânia, São Paulo. Desde cedo, quem ouvia já sabia. Havia algo especial ali. A voz de Marciano não era comum. Não era apenas bonita. Era marcante. Um timbre equilibrado, impossível de confundir, que mais tarde faria ele ganhar um apelido que atravessaria gerações, o inimitável. Mas talento, sozinho, não garante destino. Marciano também enfrentou suas próprias dificuldades. Também buscava espaço, também precisava encontrar alguém que estivesse na mesma sintonia. E foi aí que o destino
fez o que só ele sabe fazer. No início da década de 1970, os caminhos dos dois finalmente se cruzaram. E o que aconteceu depois, ninguém poderia prever. Porque quando aquelas duas vozes se encontraram pela primeira vez, não foi apenas uma dupla que nasceu. Foi o início de uma das maiores histórias da música brasileira. Mas o mais impressionante é que, desde o começo, já existiam sinais de que aquela união não seria tão simples quanto parecia. E talvez ninguém tenha percebido isso a tempo, porque o que veio depois foi tão grandioso que acabou escondendo tudo o que estava errado por trás dos bastidores. E é exatamente aí que essa história começa a mudar. No começo, era só luta, sem palco, sem dinheiro, sem glamour. Apenas estrada, poeira e incerteza. João Mineiro e Marciano começaram como milhares de outros artistas do interior, viajando em carros improvisados, dormindo em lugares simples. Muitas vezes, sem saber se o dinheiro do próximo show seria suficiente sequer para voltar para casa. Mas havia algo diferente. Algo que não dava para explicar, só sentir. Quando eles cantavam juntos, parecia que as vozes se encaixavam de um jeito quase perfeito. Não era só técnica, era sintonia. Era como se uma completasse exatamente o que a outra precisava dizer. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E foi assim que, em 1973, eles entraram em estúdio para gravar o primeiro disco, o álbum Filha de Jesus. Namorada, virgem imaculada, filha de Jesus. Naquele momento, ainda eram desconhecidos, mas já carregavam algo que o tempo trataria de revelar. Os anos 70 foram de construção. Disco após disco, cidade após cidade, fã após fã. Eles realmente têm muito sucesso. João Mineiro e Marciano! Ao vivo, vamos lá! Enquanto muitos ainda viam o sertanejo como música simples demais, eles estavam fazendo algo diferente. Estavam colocando emoção. Estavam contando histórias de amor, de saudade. Ontem chorei de saudade. De dor. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. E isso começou a tocar as pessoas de um jeito profundo. Mas foi nos anos 80 que tudo explodiu. De repente, aquela dupla do interior estava em todo lugar. Rádios, programas de TV, revistas, shows lotados, multidões cantando junto. Sucessos que atravessavam o país inteiro. Músicas como Seu Amor, Ainda é Tudo e Nós Dois Nunca Mais Porque nós dois nunca mais. deixaram de ser apenas canções. Viraram trilha sonora da vida de milhões de brasileiros. Eles não eram apenas famosos, eles estavam no topo. Tão no topo que em 1990, uma matéria da revista Veja levantou uma pergunta que parecia impensável. Afinal, quem era maior? Eles ou Chitãozinho e Chororó? Era esse o nível. Mas é exatamente aqui, no ponto mais alto da carreira, que essa história começa a já ficar estranha. Porque enquanto o público via sucesso, aplausos e uma parceria aparentemente perfeita, nos bastidores, algo já não estava certo. Pequenos sinais, silêncios, decisões que ninguém entendia completamente. E o mais assustador é que ninguém imaginava que tudo aquilo estava prestes a acabar, de forma repentina, sem explicação clara, e deixando uma pergunta que atravessaria décadas. O que foi forte o suficiente
para separar duas vozes que pareciam inseparáveis. E então, aconteceu. Sem aviso, sem despedida, sem uma explicação clara para o público. Estou dando uma resposta aos nossos fãs. João Mineiro e Marciano parou de cantar 1991, o ano que parou a dupla. E o mais estranho é que ninguém entendia o porquê. Os fãs perguntavam, os empresários insistiam, os radialistas tentavam arrancar alguma resposta, mas tudo o que encontravam era um muro, principalmente de um lado, o lado de Marciano. Anos depois, quando finalmente foi questionado diretamente em uma entrevista, ele foi frio, direto, quase desconfortável. Disse que não queria falar sobre o assunto, que aquilo fazia parte do passado e que não tinha interesse nenhum em revisitar aquela história. Era como se aquele capítulo tivesse sido trancado e a chave jogada fora. Mas talvez o detalhe mais chocante seja outro. Mesmo com a pressão do público, mesmo com a saudade dos fãs, mesmo com o sucesso garantido, Marciano recebeu propostas milionárias para voltar. Valores altíssimos para a época. Algo em torno de R$1 milhão. E ainda assim, ele recusou todas. Nem o João Mineiro, nem o Marciano tocavam no assunto. Quando já entrevistei os dois no meu programa, e quando um falava, não me fala nesse assunto. Perguntei pro João Mineiro, e a briga, não me fala nesse assunto. Perguntei pro Marciano, a briga, não me toca nesse nome que eu vou embora. Sem hesitar, sem negociar, sem olhar para trás. Agora para e pensa comigo. O que precisa acontecer para alguém abrir mão de tudo isso? Dinheiro, fama, reconhecimento e até da própria história? Porque isso não parece apenas uma escolha de carreira. Isso parece algo muito mais profundo. E com o passar dos anos, o mistério só aumentava, até que, muito tempo depois, começaram a surgir as primeiras pistas do que realmente pode ter acontecido. E a verdade não era tão simples quanto todo mundo imaginava. Foi aí que a história começou a ganhar contornos muito mais pesados do que qualquer fã imaginava. Durante anos, tudo o que existia eram suposições. Mas quem conviveu de perto começou a falar. E uma das primeiras versões veio de alguém que esteve ao lado de João Mineiro por 2 décadas após a separação. O Marciano, ele separou a dupla porque não teve motivo. Eu viajei com o Marciano para Barretos, chegamos a viajar juntos, né? E eu fiz a mesma pergunta que o Brasil inteiro faz. Qual foi o motivo? O Marciano, vocês podem ver que o Marciano nunca teve dupla com ninguém. O Marciano teve dupla com o João Mineiro. E não voltou dupla, não separou. E o Marciano, ele tinha na cabeça dele de seguir carreira solo. Mas não tinha inimizade com ninguém. E segundo essa versão, não houve uma briga explosiva. Não houve um escândalo público. Apenas caminhos diferentes, escolhas diferentes. E uma separação que aconteceu de forma natural. Mas, se foi só isso, por que o silêncio foi tão extremo? Por que nunca mais se falaram? Por que a distância foi total, definitiva, quase como se algo tivesse sido quebrado de forma irreversível? Essa versão, por mais lógica que pareça, não fechava todas as contas. E foi então que surgiu um depoimento, que mudou completamente a forma como essa história era vista. Veio de alguém que conhecia João Mineiro não como artista, mas como pai. A filha dele, Celina, em uma entrevista que impactou milhares de pessoas, ela trouxe uma revelação que ninguém esperava ouvir. Que meu pai errou muito com o Marciano, muito. E meu pai se arrependeu. Só que se eu fosse o Marciano, inclusive um dia me perguntaram, e eu falei pro Marciano, e fala que agora eu também não votaria.
Porque o Marciano foi muito... Nossa, rapaz, foi muito excomungado, em outras palavras. Sabe, ele aguentou coisa que não merecia, sabe? Muito xingamento, gente que não sabia de nada, muita fofoca, sabe? Agora para e pensa. Isso muda tudo, porque deixa de ser apenas uma escolha profissional e passa a ser uma história de dor, de orgulho, de feridas que nunca cicatrizaram. Mas ainda havia mais, muito mais. Celina também revelou que o ambiente nos bastidores era pesado, cheio de intrigas, pessoas que se aproveitavam do sucesso da dupla para criar conflitos. Gente que não sabia de nada, muita fofoca, sabe? Vinha, falava pro meu pai, nossa, meu pai chegava e deitava porrete. Não era nada daquilo, sabe? Uhum. E a gente conhecendo meu pai do jeito que ele era, né? Na hora do nervoso fala um monte de coisa que não tem nada a ver, e ia pro Marciano, sabe? O Marciano na dele. Então, nossa, quantas vezes eu chorei? Porque não era aquilo, sabe? Fazer o quê? Não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer, e era meu pai, né? Então a gente abaixava a cabeça. O Marciano abaixou muito a cabeça. E talvez esse tenha sido o detalhe mais perigoso de todos. Porque enquanto o público via a harmonia, por trás das cortinas, a relação estava sendo corroída aos poucos, sem que ninguém percebesse a gravidade. Sem que ninguém conseguisse parar a tempo. E quando finalmente perceberam, já era tarde demais. Porque algumas palavras, quando não são ditas no momento certo, se transformam em distâncias impossíveis de atravessar. E no caso deles, essa distância nunca mais foi encurtada. E depois disso, não havia mais volta. As estradas que um dia foram percorridas lado a lado, agora seguiam em direções completamente opostas. Marciano mergulhou de vez na carreira solo. Subiu aos palcos sozinho, tomou as próprias decisões, viveu exatamente aquilo que, segundo muitos, sempre quis. Anos depois, ainda iniciaria uma nova fase ao lado de Milionário, formando uma parceria que também marcou época. Já se vai mais de uma semana sem você. Mas que, para muitos fãs, nunca conseguiu preencher o vazio deixado pela antiga dupla. Porque a verdade é uma só. Nada soava igual. Do outro lado, João Mineiro encontrou em Mariano um novo parceiro. E o Mariano é uma pessoa também que pareceu para mim na hora certa. Na hora certa e me satisfez muito. Hoje a dupla João Mineiro e Mariano já anda por todo o Brasil viajando, cantando e com muita satisfação de chegar até nossos fãs, até a nossa cidade, levando o nosso show. Mas havia algo que nunca voltou a ser o mesmo. Segundo pessoas próximas, João Mineiro nunca conseguiu apagar Marciano da própria história. Pelo contrário, a saudade permanecia, silenciosa, constante, pesada. E o mais doloroso é que, mesmo depois de tantos anos, nunca houve uma conversa final. Nunca houve um acerto. Nunca houve um reencontro. Agora imagina carregar isso por décadas. Até que chega um momento em que já não há mais tempo. No dia 24 de março de 2012, na cidade de Jundiaí, São Paulo, João Mineiro faleceu aos 74 anos, após complicações de uma cirurgia de vesícula. Foi enterrado hoje pela manhã o corpo do cantor João Mineiro, que morreu no sábado, no interior de São Paulo. O enterro foi em Andradas, cidade natal do artista. A notícia abalou o Brasil inteiro, mas teve um detalhe que poucos perceberam na época. Aquele momento encerrava qualquer chance de reconciliação, para sempre. E foi só então, diante da morte, que o silêncio começou a se quebrar. Marciano falou: meu ex-parceiro, que Deus o tenha em paz, que tudo que conquistei fica ao seu lado. Todo o respeito do Brasil inteiro nós conseguimos juntos.
o seu legado, sua história nunca se apagarão. Você sempre vai fazer parte da minha vida. Serei eternamente grato. Vai com Deus, João. Tarde demais para qualquer pedido de perdão. Tarde demais para reescrever o final dessa história. E mesmo assim, a vida seguiu. Marciano continuou cantando, continuou levando sua voz aos palcos. Enquanto o tempo fazia o que sempre faz. Passava, até que, anos depois, a história teria mais um capítulo final. E tão doloroso quanto o primeiro. Porque dessa vez, não era apenas uma separação, era um adeus definitivo. Sem palco, sem plateia, sem aplausos. No dia 18 de janeiro de 2019, em São Caetano do Sul, São Paulo, Marciano morreu aos 67 anos, vítima de um infarto enquanto dormia. Morre um dos maiores cantores sertanejos desse país. E é com uma imensa tristeza que informo aos meus amigos que meu pai sofreu um infarto fulminante nesta madrugada e foi morar com Deus. João Mineiro e Marciano ficarão eternizados em nossos corações. De forma silenciosa, assim como viveu os últimos anos da sua história com João Mineiro. E naquele momento, qualquer possibilidade de resposta definitiva morreu junto com ele, porque agora, os dois protagonistas dessa história já não estavam mais aqui. E tudo o que restou foram pedaços, versões diferentes, memórias fragmentadas, relatos de quem viu de fora, e um silêncio que, no fundo, dizia mais do que qualquer entrevista. Talvez nunca exista uma única verdade. Talvez sejam várias. A de Mariano, que fala sobre uma decisão de carreira. A de Celina, que revela erros, mágoas e feridas profundas. E a de Marciano, que escolheu não dizer nada. Como se o silêncio fosse a única resposta possível. Mas existe uma coisa que ninguém pode negar. Essa separação custou caro. Custou a João Mineiro a chance de encerrar sua história com o parceiro que mudou sua vida. Custou a Marciano a reconciliação com um passado que nunca deixou de existir. E custou ao Brasil a volta de uma das maiores duplas da sua história. Marciano era brigado com ele, não se falavam mais, brigados de verdade. Nem o João Mineiro, nem o Marciano tocavam no assunto. Quando já entrevistei os dois no meu programa, e quando um falava, não me fala nesse assunto. Perguntei pro João Mineiro, a briga, não me fala nesse assunto. Perguntei pro Marciano, a briga, não me toca nesse nome. Mas ao mesmo tempo, existe algo que nem o tempo, nem o orgulho, nem a morte conseguiram separar. A música. Resta uma saudade sem igual. Porque até hoje, quando Esperando por Você começa a tocar, quando seu amor ainda é tudo, ecoa em algum lugar. As vozes deles ainda estão lá, juntas. Ainda ontem chorei de saudade. Como se nada tivesse acontecido. Como se o tempo tivesse parado. Em um momento em que tudo ainda fazia sentido. Agora eu quero te ouvir. Se você tivesse a chance de dizer uma única coisa para João Mineiro ou Marciano, o que você diria? E me conta aqui nos comentários. Qual música deles nunca pode faltar na tua playlist? Se esse vídeo te fez sentir algo, já deixa o like agora, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. E se você chegou até aqui, se inscreve e ativa o sininho, porque a próxima história pode ser ainda mais chocante que essa. Saudade foi forte demais.